o Pierre vai trazer informações agora sobre dengue no litoral do Paraná, né, meu querido? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde mais uma vez para você, Tony. É claro, para o pessoal de casa, exatamente isso. Às quartas-feiras, geralmente, trazemos essa informação aqui e é muito importante reforçar para o público de casa o cuidado necessário para combater a dengue, né? Isso porque a doença segue avançando no litoral do estado. A Secretaria de Estado da Saúde divulgou mais um boletim epidemiológico com o cenário da dengue aqui no litoral paranaense e em todo o Paraná. E é esse boletim que a gente vai começar a destrinchar a partir de agora, então, aqui no Voz do Litoral. De acordo com o boletim que foi divulgado ontem no final do dia, nesse boletim consta então 8 novos casos na cidade de Antonina, 3 novos casos em Guaraqueçaba, 507 novos casos na cidade de Guaratuba e é o município do litoral que mais preocupa por causa da relação com a população, né? A quantidade de moradores com a quantidade de pessoas que foram diagnosticadas com dengue, né? Matinhos, que também preocupa bastante, também pela proporção, 168 novos casos. Morretes, nenhum novo caso. Paranaguá, 104 novas notificações para dengue. Pontal do Paraná, 83 novos casos. Litoral total aí nesse último boletim, 989 casos. E Curitiba, 17 novos casos. Olha só a discrepância, né? O litoral com aproximadamente 300 mil habitantes. Curitiba, que tem mais de 2 milhões de habitantes, tendo bem menos casos do que aqui no litoral do estado. Em todo o Paraná, foram 5.923 novos casos, então, da doença. Desde o início, então, 126 mil novos casos aqui no estado do Paraná, e a cidade do litoral com maior número de casos é a cidade de Paranaguá, também a mais populosa, 4.071 casos, tá? Na sequência aparecem então Guaratuba 2.464 e Matinhos 2.246 casos. Todas as cidades aqui do litoral, com exceção de Morretes, estão em situação de epidemia, né? Isso significa que a situação da dengue é preocupante, então é preciso sim tomar os cuidados. Mesmo quem mora em Morretes, que nesse momento pode não ser classificada como uma cidade com epidemia de dengue, precisa tomar o devido cuidado ainda assim. Isso porque é uma doença perigosa. O Aedes aegypti, além de transmitir a dengue, ele também transmite outras doenças perigosas e doenças que podem levar a óbito. E qual é, então, a recomendação, qual é o cuidado que a população tem que ter? Primeiro, evitar qualquer foco de proliferação do mosquito vetor da dengue, ou seja, evitar água parada. A gente sabe, Tony, você sabe muito bem, que nesse momento de chuva, alguns objetos jogados de forma incorreta, tanto no quintal como na casa ou nas ruas, podem acumular água parada. E são esses objetos que podem ser os criadouros do Aedes aegypti. Ali ele vai colocar os seus ovos, que depois vão virar outros mosquitos e assim transmitir a dengue para a população, né? Picando a pessoa que estava contaminada com a doença e depois picando a pessoa saudável. Então é muito importante evitar focos de proliferação da dengue. E depois, se a pessoa apresentou algum tipo de sintoma, se a pessoa tem, porventura, suspeita de estar com dengue, ela deve procurar imediatamente a unidade básica de saúde mais próxima da sua residência. Quais são os sintomas da dengue? São sintomas parecidos com outras doenças, tá? Então, febre alta, que significa ali a partir de 38,5 graus, dores musculares intensas, dor ao movimentar os olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas avermelhadas no corpo. Se a pessoa apresentar esses sintomas, a recomendação é que ela procure imediatamente a unidade básica de saúde mais próxima da sua residência para receber o tratamento médico especializado e assim evitar que a situação se torne ainda mais perigosa, evitar que a doença avance e ela coloque em risco a sua saúde. Também fica a recomendação não se automedicar, né? Porque afinal de contas são sintomas que parecem com outras doenças, a pessoa pode acreditar que está com outra doença, tomar um medicamento para aquela doença e aí disfarçar a gravidade da dengue. Então, o ideal é realmente procurar a unidade básica de saúde mais próxima da sua residência. Eu volto com você no estúdio, Tony. O número que você deu aí é que preocupa, né? A diferença de número de casos daqui e de Curitiba. É impressionante. Nós estamos falando, você mesmo falou, nós estamos falando de uma cidade de 2 milhões de habitantes, né? E olha a diferença agora. Nós também, eu poderia dizer que a gente está num inverno fake, né? Porque uma hora está frio, vento, daqui a pouco está um calorão de novo, e isso aí para proliferação no mosquito da dengue é um ambiente muito favorável. Se você aliar tudo isso, o lixo, que continua sendo um problema, recipientes também você citou, quer dizer, aí, meu querido, é um berçário, né?
Exatamente. Você tocou num ponto muito importante, Tony, que é essa variação climática aqui no litoral do estado, né? É notório que o Aedes aegypti, ele se adapta, tá? Então, ele se adaptou, o Aedes aegypti aqui no litoral do estado, ele se adaptou à realidade dessa região do Paraná para poder se proliferar e, assim, continuar aqui no litoral paranaense. E é claro que ele gosta de temperaturas mais elevadas, então ele se reproduz com maior facilidade no calor. E a gente está vivendo um inverno onde temos períodos de temperaturas mais baixas e períodos de temperaturas mais elevadas. No final de semana, inclusive, a previsão, se me falha a memória, se é sábado ou domingo, a previsão é de temperatura chegando até 25 graus. E isso é uma temperatura elevada, principalmente para a época do ano em que estamos. Então, numa dessas, o mosquito ele pode muito bem aproveitar essa chuva, essa pancada de chuvas agora, acabar depositando os ovos em diversos objetos com água parada e aí, a partir dos dias com calor, acabar aproveitando para poder se reproduzir aí numa velocidade bem elevada. Então, de fato, a situação do litoral preocupa. Existem várias explicações, Tony. Uma delas, por exemplo, é para o litoral ter um número elevado de pessoas com dengue, tá? Uma das explicações é o fato de termos muitas casas paradas, né, fechadas aqui no litoral do estado, que se não tem uma vistoria correta, a pessoa pode acabar, até não propositalmente, mas acabar tendo um objeto que acumula água parada naquela casa que está fechada, e aí, como ela só vai visitar dentro de 4, 5, 6 meses, nesse período, o inseto ele está se reproduzindo ali, né? Então, essa é uma das explicações, mas ainda assim, mesmo nesse cenário, é uma discrepância muito grande entre os números do litoral do estado, somando todas as cidades e com os números que são apresentados em Curitiba, né? A gente tem uma população infinitamente menor, a gente tem uma população muito menor, melhor dizendo, e que não explica essa diferença tão grande, né? Do litoral ter tanta gente com dengue para a capital do estado com tão pouca gente com dengue, o que é ótimo, né? O cenário de lá deveria ser replicado aqui. A gente tem aí uma população 6, 7 vezes maior na capital do estado, mas temos aqui uma sobrevalência da dengue muito maior do que em Curitiba. Falta, de fato, a preocupação de parte da população. A gente sabe que a maioria se preocupa, a maioria cuida do seu quintal, cuida da sua casa, mas essa é uma luta de todos e somente através dessa união é que vai ser possível vencer essa batalha tão difícil, Tony. Para a gente encerrar, eu me lembro que um profissional de saúde que falou aqui recentemente, que disse, esses ovinhos vão eclodir lá no verão, mas eles também podem, pela temperatura, pela situação que a gente está vivendo, que não é a temperatura ainda de inverno para valer, nem sei se ele virá, eles podem também eclodir muito antes, pode ser uma das possibilidades também, né, Pierre? Exatamente, esse é um ponto importante também tocado por você, porque de fato a temperatura ela influencia muito para a reprodução do Aedes. Então, com esse verão atípico, né, ou com esse inverno atípico, com cara de verão, até confundi o repórter, de fato pode fazer com que o Aedes ele prolifere de forma mais rápida e aí colocando em risco a população aqui do litoral. Vale reforçar também, Tony, que o período epidemiológico ele leva em consideração exatamente isso que a gente está conversando, essa questão climática, tá? Então, o período epidemiológico teve início em agosto do ano passado e vai se encerrar agora em julho. Não há uma data certa, não é assim, no dia tal de julho. Não, mas muito em breve ele vai se encerrar o período epidemiológico, né, que é essa janela de 12 meses, para ter início um novo período. E aí, o que algumas pessoas podem até mesmo se confundir, porque a partir de agosto, esses números são zerados. E aí muita gente pode pensar assim, naqueles primeiros boletins, então a situação agora está tranquila, olha só, caiu o número de casos de dengue. Não, não é que caiu, é que o boletim, ele traz uma janela temporal, 12 meses. Então, começando o novo período epidemiológico, a população precisa sim continuar com os cuidados, porque isso significa só que para registros a contabilidade é um pouco diferente, a contagem dos casos é um pouco diferente, mas a situação ela continua sendo acompanhada de perto porque é preocupante e aí a população tem que tomar os devidos cuidados. Isso aí. Muito obrigado, meu querido. Bom trabalho aí para você. Quem que ele está lá? Me falem para mim.